Muito bom estar na Universidade Federal de Minas Gerais, uma instituição que sempre nos inspira, particularmente para debatermos o futuro, não apenas da universidade, mas também para fazermos uma reflexão sobre para onde o Brasil está indo. E o tema da minha conferência hoje foi justamente um tema vinculado a como no Brasil nós estamos lidando com a questão da ciência, da tecnologia, e fiz relações disso com o mundo econômico, para onde está indo as grandes linhas da economia brasileira, as grandes tendências da economia brasileira. Essa reforma do Estado, que está sendo implementada a partir da Emenda 95, se dá por meio de uma coerção econômica. E a coerção econômica é muito violenta. A rigor, nós não temos mais orçamento para custeio e capital das universidades. Os recursos CNPq, FINEP estão reduzidos praticamente à metade do que tínhamos há 6, 7 anos atrás. Tudo isso desenha um quadro que deve preocupar a cidadania brasileira, porque as saídas para esta crise, na realidade, por parte do governo, são saídas que aprofundam a crise. E eu me refiro aqui especialmente ao Futurice. O Futurice é um programa que tem como objetivo custear as universidades, ou pelo menos ampliar os investimentos nas universidades, que pretensamente seria complementar, mas sabemos que não será complementar, uma vez que a lei orçamentária de 2020 seguramente não irá aumentar os recursos para as universidades públicas e para o CNPq, para a FINEP, e, portanto, o Futurice ele entra num espaço de política pública em que a captação de recursos seria, na ótica do governo, uma captação que daria alento para as universidades. No entanto, analisando de maneira cuidadosa o que é o Futurice, nós vamos concluir que a primeira premissa de que hoje seria possível captar muito recurso do setor privado interessado em fazer projetos, pesquisas, inovação tecnológica junto às universidades, essa premissa não se sustenta na realidade brasileira. Nós sabemos que, infelizmente, pouquíssimas empresas estão realizando pesquisa e desenvolvimento e que, em todo o mundo, a rigor, a pesquisa e desenvolvimento, a inovação tecnológica que as empresas fazem é essencialmente uma inovação tecnológica em seus próprios departamentos de pesquisa e desenvolvimento. A universidade entra numa relação muito secundária na maior parte dos circuitos de inovação, porque o papel-chave da universidade é justamente criar conhecimentos, produzir conhecimentos, inclusive tecnológicos, formar pessoas com altíssima sofisticação, e são essas pessoas muito bem formadas, com muito refinamento teórico, metodológico, que vão justamente trabalhar nos departamentos de pesquisa e desenvolvimento e vão gerar novos produtos e processos. A experiência mundial confirma que o montante de recurso que uma empresa tipicamente repassa para pesquisa e desenvolvimento, dos seus gastos totais de pesquisa e desenvolvimento, está em torno de 1%. Então, a interação com as empresas, sob o ponto de vista de custeio da universidade, sob o ponto de vista de investimento, não tem muita relevância. Outra questão é discutir projetos com empresas. Aí sim nós podemos encontrar projetos que são muito importantes e necessários ao país. E eu entendo que as universidades devem, de fato, ter conhecimento sobre pesquisa e desenvolvimento em áreas que são muito estratégicas e necessárias para os povos. Pensemos no desenvolvimento de novos fármacos, pensemos na produção e no conhecimento de geração de novas formas de energia, transporte, organização da cidade, da agricultura, enfim, tudo isso são conhecimentos muito importantes para os povos e a universidade deve se apropriar. Mas isso não significa que a interação da universidade com a empresa seja capaz de financiar a universidade. É uma premissa falsa.
nós podemos vislumbrar que a principal fonte de financiamento do futuro seria o patrimônio imobiliário das universidades. Ora, reunir todo o patrimônio das universidades num único fundo, sob controle de organização social, que a universidade não tem controle sobre esses fundos, significa, na realidade, uma profunda negação do princípio constitucional da autonomia universitária. Seria um retrocesso muito grave as universidades não poderem mais utilizar seus patrimônios e a valorização de seus patrimônios para fins específicos. Nós não devemos organizar, estruturar fundos que envolvam a alienação dos patrimônios das universidades. As universidades são instituições duradouras nas nações. Nós temos universidades hoje no mundo que já possuem mais de 1000 anos. Se o patrimônio da universidade for canibalizado para pagar conta de energia e de água e esgoto no futuro imediato, obviamente nós temos um cenário devastador, terrível para as universidades. As universidades estão sob um cerco econômico sem precedentes, porque as universidades cresceram depois de 2007, praticamente dobraram de tamanho em termos de número de estudantes, e hoje estamos com orçamentos muito semelhantes ao que tínhamos em 2010. Portanto, o montante orçamentário que está sendo aplicado nas universidades já é muito insuficiente, e pior com os contingenciamentos. Nós temos atualmente o bloqueio de 30%, que não foi removido, continua existindo esse bloqueio que impede que as universidades tenham acesso ao seu magro orçamento, e tudo isso anuncia uma situação de muita instabilidade, de muita incerteza em relação ao funcionamento das universidades, e por isso tantas manifestações em prol da cidadania, da educação pública no país tem justamente reclamado, tem justamente reivindicado mudanças nessas políticas que são muito negativas para as universidades públicas, e nós temos sempre muito reconhecimento e orgulho de ver os nossos estudantes lutando por uma causa tão generosa e necessária aos povos como a defesa da educação pública e particularmente das suas universidades públicas.